O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre direito ambiental. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito. Meu nome é Marcelo Feitosa, sou advogado, professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e sou especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, UNB. Na aula passada, nós tratamos do Programa de Regularização Ambiental e de todos os seus desdobramentos em relação à consecução de suas finalidades, tendo em vista a legislação florestal brasileira atual, o novo Código Florestal Brasileiro. Tratamos também dos objetivos centrais a serem observados na sua aplicação, tendo em vista tudo que foi desenhado pelo legislador em relação à consecução das suas finalidades, dos seus objetivos principais. Deixamos bem claro que o Código preocupou com a segurança jurídica, com respeito à irretroatividade da legislação e tratou também de pontos polêmicos como o direito adquirido ao meio ambiente devastado. Artigo 68 do novo Código. Também trabalhamos com a ideia de que o Programa de Regularização Ambiental não se trata de anistia ao setor produtivo. Muito ao contrário. Trata o Programa de Regularização Ambiental de um incentivo aos produtores que aportem ao pier da legalidade ambiental, tendo em vista o que a lei traz de mais nobre, que é a recuperação da qualidade ambiental lesionada ao meio ambiente degradado. Essa é, indubitavelmente, a forma mais interessante e inteligente de recompor os danos ambientais. Na aula número 5, nós iremos tratar de outro ponto importante, de outra criação exclusiva, de outra criação célebre do novo Código Florestal Brasileiro. Iremos abordar nessa aula as áreas consolidadas, localizadas em áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. O que seriam, na verdade, essas áreas rurais consolidadas? Quais as suas finalidades? Como o novo Código Florestal Brasileiro trabalhou a sua existência dentro das suas normas? Qual foi a ideia central trazida pelo novo Código Florestal Brasileiro quando quis trazer a lume no ordenamento jurídico a existência das áreas rurais consolidadas? Importante deixar claro que o termo áreas rurais consolidados está disciplinado no artigo 3º, inciso 4º do novo Código Florestal Brasileiro. Na minha opinião, ao legislador não caberia conceituar. A lei só deveria proibir, permitir ou facultar. Mas como o legislador optou por fazer um papel que, na minha opinião, é um papel exclusivamente da doutrina dos estudiosos do direito ambiental, o artigo 3º, inciso 4º, quis conceituar que a área rural consolidada é a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrosilva-pastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Vejam bem, área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Mais uma vez, surge no Código Florestal Brasileiro a tão falada data de 22 de julho de 2008, que nada mais é uma coincidência lógica com a revogação do Decreto 3.179, de 1999, que disciplinava o procedimento administrativo ambiental, tendo em vista uma pressão exercida pela comunidade internacional perante a comunidade brasileira de enrijecer as punições ambientais. Tanto isso é verdade que em 22 de julho de 2008 vem a lume, vem a nascer, no ordenamento jurídico brasileiro, um novo decreto de regularização do processo administrativo ambiental federal de aplicação de multas no âmbito da União, que é o conhecido, o tão falado,
Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008. Por isso, a data de 22 de julho de 2008 também estabelecida dentro do conceito de áreas rurais consolidadas, que, friso, são áreas de imóveis rurais com ocupação antrópica pré-existente a essas áreas, com edificações, benfeitorias ou atividades admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Como somos verdadeiros operadores do direito, como a norma não deve distinguir os intérpretes e deve atingir a todos, é importante deixar claro o que vem a ser efetivamente esse regime de pousio. O que consiste o regime de pousio dentro das práticas agrárias brasileiras? Pois bem, é importante deixar claro que pousios são áreas tidas para descanso da terra anteriormente cultivada, interrompendo o uso cultural por 1 ou mais anos. Nada mais é do que o descanso ou o repouso que se proporciona às terras cultivadas, interrompendo a prática agrícola, no máximo 5 anos em até 25% de cada propriedade. Como já falamos, a data de 22 de julho de 2008 surge com a definição temporal para atender o Decreto 6.514, tendo em vista o que já eu exaustivamente comentei aqui no programa, que é a pressão que traz o Brasil a criar uma legislação mais rigorosa que regulamenta as penalidades e infrações do tipo supressão de vegetação em área de preservação permanente e impedir ou dificultar a regeneração de florestas, que foi entabulado no Decreto 6.514, trazendo também multas, sanções pecuniárias altíssimas para quem as descumprisse. E esse decreto encontra-se plenamente em vigor no ordenamento jurídico brasileiro. Como é que ficaram, então, tipificados nesse Decreto 6.514 as APPs e reservas legais? Elas ficaram tipificadas no Decreto 6.514 com os delitos de destruição ou danificação das florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sendo esta entendida como as florestas e demais formas de vegetação que tenham regime jurídico próprio e especial conservação ou preservação definido pela legislação, incluídas as áreas de preservação permanente e reserva legal. Passa a ser, além de ilícito penal, infração administrativa passível de punição com aplicação de multa, destruir ou danificar áreas de reserva legal ou preservação permanente por meio do Decreto Federal 6.514. Decreto Federal 6.514, de 22 de julho de 2008. Na verdade, tratamos aqui no início de um conceito genérico trazido pela legislação florestal brasileira que vigora em torno do termo área rural consolidada. Mas como o Código previu os regimes jurídicos diferenciados para áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e áreas consolidadas em áreas de reserva legal, nós vamos tratar, até por forma didática de compreensão, primeiramente das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, previstas no artigo 61A da nova Lei Florestal Brasileira. Chama a atenção. Áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, previstas no artigo 61A do novo Código Florestal Brasileiro, que diz categoricamente que nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silva-pastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas. Apenas cabível a aplicação do artigo quando se tratar de áreas rurais consolidadas, ou seja, como de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Este é o primeiro caso de aplicação das áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente. Só se considera como tal áreas cuja ocupação antrópica tenha ocorrido até 22 de julho de 2008. Para as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente,
a lei estabeleceu critérios diferentes de metragens, tendo em vista o tamanho de cada propriedade rural. Eis agora fazer com vocês um importante juízo de valor que tenho sobre a norma em espécie. Na minha opinião, trata-se de norma eivada do vício de inconstitucionalidade, porque traz critérios diferenciados, tendo em vista não a recuperação do meio ambiente lesionado, mas tendo em vista, sobretudo, o tamanho das propriedades. Na minha opinião, trata-se de uma observação iníqua, injusta e que merece ser combatida com a aplicação da jurisdição constitucional a fim de corrigir essa distorção legislativa que existe no artigo 61A. Deveria ser um critério igual para todas as propriedades e não de acordo com os seus tamanhos. Afinal de contas, o meio ambiente é um patrimônio comum de toda a humanidade, de toda a sociedade. Para as propriedades rurais que tenham até um módulo fiscal, as áreas de preservação permanente, cujas degradações foram realizadas até 22 de julho de 2008, devem ser recompostas em até 5 metros. Para as propriedades rurais que tenham o tamanho entre 1 a 2 módulos rurais, 8 metros deve ser a recomposição das faixas de vegetação. Para propriedades que tenham de 2 a 4 módulos fiscais, a faixa de preservação permanente a ser recomposta, a ser regularizada, é de 15 metros. E para as propriedades de 4 a 10 módulos fiscais, 20 metros. E dependendo da largura do rio, podem ser até de 30 a 100 metros. E mais de 10 módulos fiscais, metade da largura do rio, que pode ser entre 30 a 100 metros. Nas nascentes, para as propriedades de um módulo, 5 metros, de 1 a 2, 8, de 2 a 4, 15, de 4 a 10, 15 e acima de 10, 15. Para lagos e lagoas naturais, a lógica segue a mesma. Só que, para as propriedades de 2 a 4, a lei exige a recomposição de 15 metros, de 4 a 10, 30 metros e acima de 10, 30 metros. Para as veredas, fica estabelecida 30 metros de revegetação nas propriedades de 1 a 2 módulos, de 15 metros as de 2 a 4 e de 4 a 10, 30 metros, assim como as maiores de 10 também. Manutenção de residências e infraestrutura, há uma consolidação plena dessas atividades, ou seja, a lei admite, desde que não ocasione risco à vida, à saúde e à integridade das pessoas, a consolidação dessas construções e fazendo uma verdadeira revolução jurídica nessa área de preservação permanente consolidada, que, na minha opinião, faz uma verdadeira confusão, além de ser confuso, traz aí a pecha de uma norma inconstitucional, porque coloca a recuperação ambiental em segundo plano, na verdade, dimensionando essa recuperação não de acordo com a degradação realizada, mas sim de acordo com os tamanhos das propriedades. Tanto isso é verdade, porque imaginem vocês, 2 propriedades rurais, uma ao lado da outra. Uma tem 4 módulos, a outra tem 10 módulos. O mesmo rio passando nessas 2 propriedades rurais. Vejam bem, o mesmo rio passando nessas propriedades rurais. Porque essa propriedade que tem 4 módulos tem um critério ambiental diferenciado em relação a essa que tem 10 e elas são vizinhas. Na minha opinião, deve ser extirpado do ordenamento jurídico qualquer interpretação que leve a esse entendimento. Mas isso ficou gravado e aprovado pelo Congresso Nacional no novo Código Florestal Brasileiro. Como funciona o regime jurídico das áreas de preservação permanente consolidadas para os proprietários e possuidores que detinham, em 2008, 10 módulos fiscais? Há um critério que a legislação traz também como diferente. Há um critério especial de aplicação da lei para esses proprietários. O artigo 61B deixou catalogado, na sua essência, na sua finalidade, que aos proprietários